Brasil está vivendo uma crise. Os desafios do século XXI agravam problemas sociais históricos. A pandemia escancara a desigualdade e torna a transformação social ainda mais urgente. Entre todos os números que aumentaram nos últimos tempos, uma luz, a ação coletiva e cidadã, também disparou. Muito já foi feito, mas muito ainda precisa ser realizado. Nos próximos 25 anos, queremos superar as fronteiras da ação coletiva e ser, cada vez mais, a plataforma de rede que acolhe, conecta e ecoa a pluralidade de vozes. O 11º Congresso GIF vai refletir e promover o diálogo sobre a expansão da ação cidadã no país. Olá, pessoal! Sejam todas e todos muito bem-vindas, muito bem-vindos ao 11º Congresso GIF, Fronteiras da Ação Coletiva. Eu sou a Érica, sou responsável pela coordenação geral do Congresso. Possivelmente alguns de vocês já têm acompanhado algumas atividades que a gente vem realizando desde a abertura do Congresso. Para quem não, para quem é a primeira vez que está com a gente, sejam especialmente bem-vindos e bem-vindas. Vou contar, então, que esse ano o Congresso do GIF é um pouco diferente. Ele não é mais um evento de 3 dias, né, como ele historicamente costumou ser, mas esse ano ele passa a ser um trilho. É um trilho que começou em agosto, com a Semana do Investimento Social, que foi a semana de abertura do Congresso, e segue entre agosto e março do ano que vem com um trilho de atividades. Essa atividade é parte desse trilho e finaliza em março, nos dias 24, 25 e 26 de março do ano que vem, com um encontro de 3 dias, que nessa edição vão ter um lugar um pouco diferente, né? Eles vão ser a finalização desse processo todo. E hoje a gente está aqui, esse trilho, né? Esse período entre agosto e março do ano que vem, a gente criou uma série de atividades, né, que estão organizadas em séries, e hoje a gente está aqui inaugurando uma dessas séries, que é a série Pautas ISP. Então, durante 10 quartas-feiras, a partir de hoje, a gente vai estar aqui toda quarta-feira, das 5 às 7, sempre debatendo com vozes, junto com convidados, com olhares diversos, temas, estratégias que estão muito relacionadas aos desafios, às fronteiras que a gente tem como setor na filantropia e no investimento social privado no Brasil. Para inaugurar essa série de pautas ISP, no Web Hour de hoje, o nosso tema é Novos Atores e Arquiteturas na Filantropia e no Investimento Social. E acho que a ideia da conversa de hoje é a gente justamente olhar para esses novos atores, né, novos agentes de filantropia e do investimento social que vêm se somando já nos últimos anos, na última década, né, nas últimas décadas, né, ampliando o ecossistema da filantropia no Brasil. E acho que nos últimos meses, né, com a pandemia e com a mobilização histórica de recursos que a gente teve nesse período, isso acelerou ainda mais, né? A gente viu muitos novos atores entrando, fazendo doações muito expressivas. Então, grandes empresas, famílias, até indivíduos também, né? Uma mobilização cidadã muito grande em resposta à pandemia. Da mesma forma, a gente já vinha observando muito no setor novos formatos de fazer filantropia, né? Novas arquiteturas, novas combinações, mais colaboração, né? Muitas delas muito pautada pela colaboração entre esses atores, né? E aqui, novamente, nesses últimos meses, a gente viu isso acontecer também numa expressão ainda maior e de forma muito rápida, né? Então, na mesa de hoje, a ideia é um pouco a gente poder falar sobre esses novos atores e essas novas arquiteturas e o que elas trazem de novo para o setor, qual que é o panorama, qual é o horizonte para onde estamos caminhando, né? O que elas agregam aí no fazer da filantropia. Para que a gente possa aqui reproduzir um pouco, né? Já que a gente está no ambiente virtual, para que a gente possa aqui reproduzir um pouco de interação, né, do que seria um encontro presencial, a gente tem algumas propostas para vocês, né? A primeira, muitos de vocês já fizeram, né, de se apresentarem pelo chat, então convido quem não tenha se apresentado a se apresentar ali no chat para a gente poder saber quem está aqui nessa conversa hoje.
né? Além disso, vocês podem mandar perguntas para os convidados e para as convidadas ao longo de todo o debate, pelo chat. A última rodada do debate vão ser dedicadas às perguntas do público. Então, a gente vai fazer aqui um trabalho de garimpando as perguntas aqui no chat para que elas possam ser trazidas na terceira rodada. A gente também tem construído em todas as ações, em todas as atividades do Trilho do Congresso, murais interativos, né? No caso de hoje, a gente está propondo uma nuvem de palavras. Então, vocês podem ou usar o QR Code que está aqui aparecendo na tela para acessar a nuvem de palavras. O convite é para que vocês respondam quais podem ser as maiores contribuições que os novos atores do campo da filantropia e do investimento social podem agregar ao campo. Vocês podem escolher aí até 3 palavras, aí no final da mesa a gente mostra aqui a nossa produção coletiva, e na sessão de hoje vocês vão ver que aí ao longo do debate vão aparecer uns pop-ups com algumas perguntas para a gente ir também sabendo quem está aqui com a gente hoje e sabendo a opinião de vocês com temas relacionados ao debate de hoje. Então, essas são fica aqui os convites para vocês participarem. E aí, vou apresentar, então, aqui quem está com a gente nessa conversa hoje. Então, temos aqui hoje a Beatriz Johan Peter, que é associada da Cambridge Family Enterprise Group no Brasil. E, além disso, foi presidente do Conselho do GIF, com uma longa trajetória no campo aí da filantropia e do investimento social. A gente tem aqui também com a gente a Jack Copeland, não sei se eu pronunciei corretamente, Jack, que é fundadora e CEO do The Woman Invest to Save Earth Fund, um fundo nos Estados Unidos, e é fundadora também do mês da filantropia negra nos Estados Unidos também. Então, a Jack aí trazendo um pouco esse panorama no contexto americano. E, por fim, a gente tem o Leonardo Letelier, que é CEO e fundador e CEO da Cital e Finanças do Bem. E para mediar a conversa com os nossos convidados, a gente tem a Camila Aloy, que é coordenadora de Relações Institucionais do GIF, que vai estar fazendo a mediação. Mas antes de passar para a Camila, eu tenho mais estava me esquecendo aqui de 2 recadinhos. A gente tem intérprete de Libras, né? Então, para quem precisar, quem quiser acompanhar o intérprete de Libras, é só procurá-lo aí e clicar no vídeo dele. E a gente também tem tradução, como a gente tem a Jack com a gente aqui hoje. Vocês podem buscar aí embaixo, na parte de baixo do Zoom, onde tem todos os botãozinhos, tem um botãozinho que chama Interpretation, que parece um mapa do mundo, assim. Vocês clicam nele e vocês podem escolher o idioma. Se vocês deixarem ele desligado, vocês vão ouvir no idioma original. Se vocês escolherem uma das 2 línguas, vocês vão ouvir a tradução. E acho que é isso, que eu não estou me esquecendo de nada. Com isso, eu passo, então, para a Camila. Obrigada, Érica. Boa tarde a todas e todos. É uma alegria estar aqui com vocês na abertura dessa série de web hours para discutir as pautas do investimento social, contribuindo para apontar os pressupostos básicos de uma ação coletiva de impacto positivo e para refletir sobre as novas camadas, os novos desafios e como que podemos avançar de forma coletiva nas respostas que os tempos atuais nos pedem, né? Então, o nosso debate de hoje visa olhar para esses novos atores e arquiteturas na filantropia e no investimento social. Como atrair e encorajar novos atores para novas possibilidades de alocação de recursos que potencializem o bom uso deles? Quais são as novas arquiteturas e formas de gestão que trazem essas novas possibilidades, o que ainda pode ser criado? A pandemia trouxe a oportunidade de mais gente enxergar com maior clareza, com maior amplitude de detalhes, as desigualdades históricas e as condutas estruturais repetidas de geração a geração na nossa sociedade. Tudo isso desperta um senso comum e uma vontade de mudança, de tomar parte para impulsionar essa mudança, e assim uma nova possibilidade de ação surge. Somado a isso, arquiteturas novas de financiamento e participação e gestão de recursos filantrópicos são criadas e permitem que novos atores se juntem a esse movimento de atuação social. Filantropia não é caridade, mas sim investimento em mudanças sociais, ambientais necessárias e concretas. Muito bem, então, para dialogar sobre isso, temos hoje conosco esses 3 diferentes olhares.
da Beatriz, do Léo, da Jaqueline, como a Érica já os apresentou. E reforçando um pouco o que ela contou, faremos 2 rodadas de perguntas para cada um dos palestrantes e depois uma terceira e última rodada de perguntas do público. Então, o convite é que vocês participem para construir com a gente esse debate aí de amplas vozes. Então, para começar essa rodada de perguntas, eu convido a Bia. Bia, prazer tê-la aqui, a responder, né, a dialogar com a seguinte ideia, né, Bia, considerando toda a sua trajetória no acompanhamento dos investimentos no campo da filantropia e do investimento social privado, no âmbito da sua família, no âmbito da empresa Gerdau e também com a experiência de ter sido presidente do Conselho do GIF, como você vê a evolução da filantropia e do investimento social ao longo desses anos, no que diz respeito à entrada de novos atores, novas arquiteturas, novos formatos de atuação? O que você destacaria como avanços, como novos alicerces dessa prática que permitiram a ampliação de atores e a criação de novos formatos e mecanismos? Então, Bia, é um prazer tê-la conosco. A palavra está com você, por favor. Olá, boa tarde. Prazer estar com todos vocês aqui. Muito bem-vindos a esse webinar, essa série, esse início dessa série. E é um prazer estar de novo num congresso GIF, né? Mais um ano presente no congresso GIF. Bom, eu vou me apresentar só rapidamente. Eu originalmente era arquiteta, acabei me envolvendo na governança familiar, na nossa governança familiar. Eu sou da família Gerdau Johann Peter, família controladora da Gerdau. E através desse caminho da governança familiar, acabou surgindo a oportunidade de eu me envolver no Instituto Gerdau. Então, em 2005, nós iniciamos o Instituto Gerdau como uma parceria entre família e empresa. E ali fiquei por uns 10 anos dedicado a esse instituto. Naquele momento, já tinham sido criados vários outros institutos corporativos. Eles funcionavam como o braço social da governança, né, para tentar atuar de uma forma bastante independente. E os investimentos sociais eram bastante crescentes, mas muito concentrados em educação. E muitas vezes também com projetos próprios. Em 2014, então, eu assumi a presidência do GIF. Foi um enorme prazer estar no conselho, parceiros ótimos, alguns da equipe que seguem aí até. E já nesse momento, em 2014, a gente já sentiu uma certa estabilização. Os investimentos foram bastante crescentes até 2008, com a crise, aquilo melhorou, piorou, ainda ficou um momento, mas em 2014 foi, acho que, se não me engano, olhando o censo GIF, teve um pouco de redução nesses investimentos, mas teve um crescimento nos institutos familiares, né? Então, de repente, perdeu um pouco a força só dos corporativos e acho que surgiu aí no campo um protagonismo maior das famílias, então, criando seus institutos familiares com recursos separados da empresa, né? 2017, então, eu passei o bastão para a NECA, né, que assumiu a presidência do Conselho do GIF, e me voltei mais para a área da governança familiar. Então, eu estava saindo do Instituto, a gente na nossa governança familiar e Instituto Gerdau, a gente decidiu separar a atuação da empresa e da família. Então, o Instituto Gerdau hoje está totalmente gerido por executivos, né, e bem dentro da estrutura da empresa. E aí, eu, nesse meio tempo, me envolvi um pouco mais com a governança familiar, e acabei entrando, então, na Cambridge, na consultoria que hoje eu estou trabalhando, e a gente agora está iniciando aí uma área de investimento social e de impacto. Então, esse está sendo o meu atual desafio, né? Então, só para entrar um pouco na página. Acho que a ideia aqui, então, hoje, falar um pouquinho de como incorporar esses novos atores, né? Assim, esses novos atores surgiram muito em função da pandemia, né? E como fazer com que eles sigam, né, como investidores sociais. Eles surgiram principalmente motivados por uma questão emergencial, e eu acho que é um enorme desafio para todos nós que já estamos aí no campo há tanto tempo, pensar como a gente pode conquistá-los para que realmente eles possam ter uma ação mais permanente, né? E acho que isso depende também da nossa flexibilidade, da gente ter um jogo de cintura e estar cada vez mais recebendo esses novos atores e ajudando eles a ter uma boa trajetória, né?
Então, esses novos atores, para entender um pouco, pensar, eu acho assim, numa visão do que a gente está avançando, né? Eu pensei em traçar uma visão sugerindo em três trilhas diferentes, né? Eu enxergo que tem uma mais ligada às empresas, né? Principalmente às grandes empresas, ao mundo corporativo. Uma outra trilha mais da parte familiar, né? Que muitas vezes através de institutos e fundações, mas também hoje a gente vê outras formas de se organizar, e a gente pode falar disso mais adiante. E a outra trilha que eu enxergo é uma trilha de investimentos, que também está surgindo muito forte, e então eu acho interessante a gente olhar essas três trilhas de forma individual e que podem ser também convergentes e podem todas estarem, né? Uma mesma família empresária pode estar atuando nessas três frentes concomitantemente ou pode escolher uma delas. Eu enxergo que nas empresas elas tiveram um papel muito importante nessa pandemia, a gente realmente se surpreendeu, né? A Covid provocou um aumento da consciência de todos, não só das doações, do investimento, mas uma consciência em relação a colaboradores, como tratar colaboradores, evitar demissão. Também se deflagrou uma mobilização enorme em relação às comunidades mais vulneráveis, né? A gente percebeu isso para a gente que está há muito tempo atuando nessa área, já estava mais vinculado, mas eu acho que isso, né, todo mundo percebeu de uma forma muito mais intensa, foi incrível. E acho que também teve um novo entendimento da importância da diversidade racial, da diversidade de gênero e principalmente das desigualdades sociais, né? Então, acho que tudo isso provocou muito as pessoas como um todo, né? Porque se sentiram muito vulneráveis, e isso acabou gerando um impacto nas relações, tanto na postura das empresas, quanto das pessoas que estão, né, nesse mundo corporativo. Então, acho que aí realmente a pandemia deu uma chacoalhada e eu acredito que é um novo normal. E acredito que foi também um ponto culminante, porque esses processos, eles já vinham, a sustentabilidade vem há 10 anos dali dentro das empresas amadurecendo, né? Mas parece que a pandemia realmente foi um ponto culminante e eu realmente acredito que a gente vai ter um novo normal com uma outra consciência social dentro das empresas, né? Tanto nas relações com colaboradores quanto com comunidades. Na questão da família empresária, então, eu percebo que também passaram a dar valor muito mais para a atuação social, né? Famílias empresárias que ainda não têm uma governança muito estruturada começaram a doar como indivíduos mesmo, um sugere para o outro, a se organizar informalmente, né? Então, também percebo que, eventualmente, vai ter uma enorme transformação. Eu acho que muitas famílias começaram a pensar como podem atuar e como podem atuar de forma mais organizada, ter um orçamento dedicado para isso, né? Entender quais são as formas, quais são os veículos, e esse eu acho que é o grande desafio, porque é um universo gigantesco, né? E a gente fica pensando, quem não conhece muito fica sem saber por onde vai começar. Então, acho que aí tem uma frente bem interessante e a outra dos investimentos. Então, para comentar as três trilhas aqui e não me alongar demais, eu acho que é a trilha dos investimentos responsáveis, né? A gente percebe uma enorme intenção de famílias que têm ativos líquidos ou fora do negócio, porque já construíram um grande patrimônio, ou famílias que já venderam o negócio e hoje são sócios, né? Às vezes até em torno de um instituto, uma fundação, ou só com ativos financeiros, e a percepção de que esses ativos também precisam estar contribuindo para o social é também uma grande diferença. Eu acho que a gente tem uma grande mudança aí com o ESG, né? Então, assim, a busca de fundos ESG, a busca ou mesmo na área socioambiental, e aí eu não vou entrar a Cital e vai estar falando, o Leonardo vai estar falando, né, de green bonds, por exemplo,
Então, assim, as oportunidades para realmente a gente aplicar os nossos ativos de forma mais consciente, eu acho que é uma grande mudança também. Acho que a pandemia acelerou, né? Isso já vinha acontecendo, até teve um evento Converge Capital, aquele em fevereiro, por exemplo, ali já estava se falando muito, talvez o climate change, né, do fórum lá em janeiro já começou essa conversa, mas eu acho que a pandemia realmente deu um empurrão no tema e eu acho que vai haver uma enorme migração e internacionalmente se fala muito que vai ter uma migração dos ativos para uma nova geração e provavelmente essa nova geração realmente vai estar considerando os objetivos, né, os ODS, vai estar considerando questões climáticas, vai estar considerando o ESG. Então, acho que tem todo um novo universo aí muito interessante nessa área. Eu acho que, para um primeiro momento, deu para dar um overview. Eu fico à vontade para a gente entrar depois nos itens. Sensacional, Bia, super deu um overview. Eu gosto muito da ideia que você traz, assim, quando você fala, né, nessas 3 trilhas, e as empresas, as famílias e o investimento, a potência que está por trás disso, né? Então, quando a gente tem essa combinação de atores com esse olhar, eu acho uma potência muito grande. Você destaca mesmo, né, que nas empresas, por exemplo, esse olhar das práticas internas, esse olhar das práticas externas, envolve muito a empresa. Eu acho, gosto muito dessa ideia que você traz, né? Como o monitor de doações da BCR mostrou para a gente, ele, né, está atualizado todos os dias, foram mais de 6 bilhões de reais, né, doados por 517 mil doadores. Então, quer dizer, essa força que você fala, realmente, ela está aí, né? E aí o setor financeiro, por exemplo, dentro desse monitoramento da BCR foi o que mais doou. Então, aí a gente também traz essa ligação que você trouxe, né? Então, obrigada, Bia. Exploramos aqui esse começo, a gente vai ter mais espaço para você aprofundar aí nessas considerações. E agora eu gostaria, então, de fazer uma pergunta para o Leonardo Letelier, que também tem um outro olhar, né? O olhar como CEO da Citaui. Então, Léo, a gente vem acompanhando, né, a criação de novos fundos e do desenvolvimento de fundos que já existiam. Essas novas arquiteturas hoje permitem que em um mesmo fundo pequenos, médios e grandes doadores se encontrem. Um exemplo disso é o Fundo Emergencial para a Saúde, né, que está sob a gestão de vocês, da Citaui, onde há a possibilidade de doação de R$20 a R$25 milhões. Como é que você vê a potência desses novos modelos, Léo? Quais possibilidades esses novos formatos ofertam para o fortalecimento da prática da doação, do investimento social e participação cidadã no país? E que mecanismos têm potencializado o valor doado por pequenos doadores, contribuindo para esse aumento das doações de pessoas físicas e dessa ampliação dessa cultura de doação no país? É isso, Léo. Um monte de perguntas juntas. Vamos ver, a bola está com você. Vamos ver se eu consigo cobrir todas. Se ficar faltando uma, você me avisa. Bom, primeiro, boa tarde. Obrigado pelo convite. Eu acho que assim, o Fundo Emergencial para a Saúde é um bom exemplo, né, de R$25 a R$25 milhões. Mas você tinha também, a gente tem também, sob nossa gestão, o fundo, o match funding do BNDES, que eu acho que toca alguns dos outros pontos, que é de, entre aspas, R$10 a 100 milhões, né? Então, tem range para todo mundo aí. A lógica toda dos fundos filantrópicos, e eu deixo marcado aqui para a gente não confundir com fundos patrimoniais, que são os endowments, ou fundos de investimento, que são de investimento com retorno financeiro. Então, eu já peço perdão aí pro GIF. Cada vez que o GIF me convida, o Kids me convida, eu falo assim, eu não vou falar de investimento social, porque acho que confunde horrores. Então, eu falo filantropia, é doação sem expectativa de retorno financeiro, investimento sem expectativa de retorno financeiro. Então, esse é como eu divido as minhas caixinhas aqui. Mas, então, a grande vantagem dos fundos filantrópicos é justamente de viabilizar doações em vários contextos. Claro que, para qualquer um aqui, doar R$50 para uma ONG, né, Saúde Criança, no Rio de Janeiro, WWF, ou qualquer uma social ambiental que seja, você não precisa de uma estrutura dessa. Mas quando você tem dinheiro saindo de muitos lugares, chegando em vários outros lugares, alguns desses ainda nem estão definidos, o calendário de entrada,
do recurso é diferente do calendário ou melhor, o calendário de doação é diferente do calendário que as doações têm que chegar no lugar, você começa a precisar de um outro nível de articulação, de coordenação dos fluxos financeiros, né? Então, os fundos filantrópicos se prestam a isso. Eles são um facilitador, um viabilizador da filantropia. A ideia, a lógica por trás disso é que, se for mais fácil doar, mais pessoas vão doar, tá? Eu não diria que o fundo convence alguém que não quer doar a doar, mas ele, no mínimo, derruba uma barreira, elimina uma desculpa, ou torna a vida mais fácil de alguém que quer, mas talvez não tanto assim, conseguir fazer isso, tá? E aí tem vários, a gente tem várias arquiteturas de fundo, a gente já montou mais de 55 fundos, acho que é o último número, filantrópicos. A gente tem uns 25 ativos, mais ou menos. Desses 25 deve ter uns 10 de Covid, a gente montou 12 de Covid, alguns já terminaram sua missão, né, seu escopo, e isso é outro atributo que eu acho que é interessante, que é velocidade de resposta. Então, pessoas falam assim, poxa, eu quero fazer isso, né, 24 horas já está feito, já está resolvido, já tem um contrato. A gente tem bastante experiência nisso, então consegue, digamos, tornar aquilo que, em tese, é bem complexo, que é a filantropia colaborativa, né? Então, outro tema da moda aí, que a melhor prática, digamos assim, é você ter um backbone organization, é você ter uma discussão, é você ter comitês, fórum, consenso, etc., que é super bom, mas, às vezes, quando você tem uma emergência, você não tem tempo para tudo isso. Ou você não vai começar com tudo isso. São coisas que você vai conquistar ao longo da jornada. Só que você já precisa destravar o dinheiro aqui e, eventualmente, chegar o dinheiro lá. Tá? Quando você envolve grupos diferentes de pessoas, então vou dividir aqui três grupos, né? Empresas, corporações, pessoas físicas de outro lado, e um BNDES da vida, né? Atores mais próximos do governo. Cada um deles tem um papel diferente. E se você não tiver uma estrutura... Então, claro que nesse fundo do BNDES, que tem como meta 100 milhões, já está em 73, tem aí algumas coisas para chegar, digamos que bata 80 milhões, as pessoas físicas que doaram, mesmo aquelas que doaram bastante, não vai chegar nem a 2% do total. Tá? Tem alguns outros, tem outros fundos que são diferentes, mas esse aqui, até pelo volume que está previsto, né, sobra menos espaço para as pessoas físicas. Só que isso não as torna menos importante, não torna a participação delas menos importante. Ela é importante por outra razão. Tem uma importância numérica, sim, também a gente não vai desprezar isso, não vai despriorizar, mas tem uma relevância de participação das pessoas, de comunicação da iniciativa, de visibilidade, de legitimidade social, porque por mais bem intencionado e bem planejado que seja uma doação de um único ator, vamos supor de uma empresa privada X, você sempre tem aí a pergunta por que está fazendo isso, por que escolheu essa organização e não aquela. E aí quando você junta com atores que são mais próximos do governo, isso é mais relevante ainda, porque um BNDES da vida não quer ser visto como privilegiando A, B ou C, né? Ele quer algo que tenha uma legitimidade da sociedade, que tenha critérios claros, transparentes, etc. Então você tem esse processo fiscalizador, digamos, o legitimador da participação das pessoas, que vai para além do dinheiro que elas colocam. E um mecanismo que foi utilizado nesse caso, e é utilizado em outros casos, para promover isso, é o matching, né? Então, a empresa tem, ou o banco, nesse caso, tem um recurso separado para isso. Olha, eu posso doar, mas como é que eu faço para que essa minha doação convide outras doações, provoque outras doações a entrarem? E o matching, seja 1 para 1, como a gente tem no Salvando Vidas, 2 para 1, como a gente tem no BNDES+, ele é uma boa ferramenta para isso. Acho que não é solução para todos os problemas, né? Acho que tem jeitos melhores
reforça esse ponto de legitimidade que eu estava trazendo antes, né? Porque se o banco está casando com o que as pessoas escolhem, de certa forma ele está colocando um pedaço da decisão na mão das pessoas, né? Da sociedade, no fim das contas. Passei por tudo aí, deu uma geral, faltou alguma coisa, me fala. Faltou alguma coisa? Eu acho que essa conversa é uma conversa que ela é boa porque a gente sempre vai evoluindo nela, né? Eu acho, Léo, que eu escuto assim da sua fala, ou entendo da sua fala, essa ressalva, essa importância que você dá nessas combinações também, né, de atores. Então, quando você coloca a importância das empresas, das pessoas físicas, dos atores do governo, e por trás dessa fala, eu escuto também a relevância que você coloca no poder de potencializar outras, de trazer mais pessoas para dentro, né, de potencializar essa ação. Então, fico com muita curiosidade aqui, eu vou seguir no debate, mas obrigada pela tua fala inicial, me traz curiosidade de outras coisas que teremos oportunidade de aproveitar na próxima rodada. Obrigada, Léo. E agora eu convido a Jaqueline. Acho que tem é muito bacana, né, Jaqueline, ter você aqui com a gente, poder entender, fazer essa troca, né, entender entre diferentes países o que acontece. E eu queria que você analisasse um pouco junto com a gente que os Estados Unidos e o Brasil, eles encontram-se em estados bem diferentes no que diz respeito à atuação da filantropia e à cultura de doação, né? Ainda que tenhamos desenvolvido muito o campo brasileiro nas últimas décadas, ainda temos muitas oportunidades de desenvolvimento por aqui. Um dado que ilustra essa diferença é a porcentagem de doação em relação ao PIB. Nos Estados Unidos, a doação de pessoas físicas representa 1,5% do PIB. E aqui no Brasil, segundo a pesquisa Doação Brasil do IDES, as doações brasileiras ficaram em torno de 0,8 bilhões de dólares, né? 3,6 bilhões de reais. Já a filantropia americana, pessoas físicas, institutos e fundações, doou em 2018 420 bilhões de dólares, segundo a pesquisa Giving USA de 2019, mostrando o quanto a gente ainda pode crescer aqui no Brasil. Mas, Jaqueline, eu te pergunto, ainda que o campo nos Estados Unidos esteja em outro estágio de desenvolvimento, que oportunidades existem para que novos atores se somem e para que novos formatos de atuação sejam desenvolvidos? O que de novo tem surgido na filantropia americana? Jaqueline, com você, muito obrigada por estar conosco. Well, thank you for having me. I'm delighted to be. Muito obrigado por me convidarem. É um prazer fazer parte desse congresso. Eu diria que cada país, incluindo os Estados Unidos, tem trabalho a fazer em melhorar a sua filantropia. Então, de forma alguma, eu considero os Estados Unidos um padrão global para o futuro da filantropia. Nós certamente temos os nossos desafios. Eu posso compartilhar algumas tendências que têm sido salientadas à medida que nós enfrentamos a realidade da desigualdade social, bem como as disparidades em saúde e o impacto da mudança climática durante o que eu chamo da era Covid. Número 1, a filantropia institucional dos Estados Unidos, por exemplo, fundações e corporações, assumiram, digamos, um compromisso para remover alguma parte da burocracia desse processo de doação, para ter uma resposta mais rápida, não apenas durante a Covid, mas de maneira continuada. Muitos de nós esperamos que, como resultado da resposta, que se possa trabalhar de maneira mais eficiente, que isso possa mudar a estrutura da filantropia institucional, tornando-a mais transparente e acessível para o setor sem fins lucrativos. Isso está para ser visto. Além disso, em grande parte por causa dos abusos públicos, dos assassinatos de negros
e de outras pessoas de outra cor pela polícia nos Estados Unidos, tem havido mais um foco na igualdade racial, na sociedade como um todo, enfrentar as atitudes contra os negros, e particularmente em filantropia, com foco em contratar, com relação à inclusão e em governança, assim como abordar as disparidades de financiamento, de forma a ajudar a que nosso país atinja os seus princípios democráticos, que ainda não estão plenamente disponíveis para todos. Então, tem havido muitas empresas e fundações que têm aumentado o seu financiamento por a igualdade racial, e se espera-se que isso não seja simplesmente uma resposta à pandemia de racismo ou de Covid. Em terceiro lugar, eu penso que existe um clamor por democratização e descolonização da filantropia para romper determinadas barreiras e dar mais apoio à filantropia comunitária. Então, apoiar círculos de doação, por exemplo, e associações de voluntários, assim como as irmandades, sororidades nas comunidades negras, como no caso do Brasil, seria um exemplo de, ao ampliar o conceito de filantropia, mas além das noções eurocêntricas, dos princípios eurocêntricos, reconhecendo que todas as etnicidades da sociedade têm uma abordagem, e nós precisamos desenvolver culturas nacionais e comunitárias para dar apoio para sermos capazes de reconstruir no mundo pós-Covid e nos deslocarmos do alívio da emergência para a recuperação e, inclusive, reconstrução comunitária. Estamos fazendo fundações que estão procurando estruturas com base em comunidade, assim como exemplo de associações de voluntários e círculos de doação, permitindo que essas comunidades tomem decisões. Existe também uma influência continuada da tecnologia, particularmente crowdfunding, doação online, que tem se tornado um veículo muito acessível para as pessoas físicas darem a causas de caridade. Houve um estudo recente que foi global, indicando que o crowdfunding estava muito disseminado em vários níveis para permitir que as pessoas físicas aloquem recursos e apoiem a emergência, o combate ao Covid. Nós também vemos mais foco em filantropia, apoiando pequenas e médias empresas e a investimento social. A Covid, a recessão da Covid mostrando que os negócios comunitários já estão em risco. Nos Estados Unidos, já 46% das empresas de pequenas médias já fecharam por causa da recessão da Covid. Então, claramente, promover a justiça racial, a economia, a justiça econômica e a recuperação da Covid requer apoiar tanto as sem fins lucrativos, mas também as empresas. A tendência é que as linhas entre o financiamento, venture funding, investimento social e o apoio filantrópico se tornem mais
vemos mais delicadas, vemos fundações apoiando pequenas e médias empresas que estão sob maior risco. Este é um momento para criatividade. Há mais foco em mudança climática, especialmente, eu diria, e com relação os incêndios também, que são inegavelmente relacionados à mudança climática na Califórnia, na Austrália também, no mundo todo, e muito esforço, mesmo entre fundações que não tinham programação ambiental, obrigando-as a ver como podem reposicionar uma parte do seu financiamento para abordar as óbvias questões da mudança climática e, é claro, do impacto dispar nas populações de baixa renda, marginalizadas. Então, a grande oportunidade para mudança e aumento de impacto à medida que trabalhamos nessas crises sociais, ambientais também. Obrigada, Jaqueline. É muito interessante te ouvir. Um dos pontos que eu gosto muito da tua fala, quando você traz a questão da filantropia comunitária, quando você traz a questão da comunidade, né? A gente vem discutindo muito no GIF o poder, a força dessa comunidade. A gente teve, faz alguns encontros aqui, o Giovanni Harvey, do Fundo Baobá, que ele também destacava essa potência da comunidade, o saber da comunidade, as trocas que a comunidade fazem, não apenas de recursos financeiros, mas de toda a sua potência, os seus saberes, os seus talentos, né? A sua participação, e o quanto a filantropia negra e o comunitário, eles têm na sua origem já, na sua essência, essa prática de troca, de fortalecimento comunitário, né? Eu estava, inclusive, lendo um texto onde se pontuava que uma porcentagem significativa dos afro-americanos, eles participam das doações, né, para essa filantropia. São mais de 11 bilhões de dólares ao ano, né? Então, o quanto isso é representativo do setor. Então, muito obrigada aí pela sua fala. A gente entra mais daqui a pouco na segunda rodada de perguntas. Eu vou gostar muito de ouvir a sua trajetória aí no impulsionamento dessa filantropia. Obrigada aí pelas suas colocações primeiras. Passando para a segunda rodada, eu gostaria de chamar o Léo de novo. Léo, queria que você falasse um pouquinho para a gente como é que você vê o papel da filantropia e do investimento. Você acabou de colocar, né, a potencialidade desses fundos filantrópicos, o que tudo isso aporta, essas possibilidades de novas conexões. E aí eu queria saber queria te ouvir, como é que você vê o papel da filantropia e do investimento social privado no campo dos negócios de impacto, né? Como é que o campo dos negócios de impacto tem promovido a entrada de novos atores, possibilitado esses novos atores, essas novas arquiteturas financeiras, e se você se arrisca, o que deve acontecer para que esses novos investidores sigam interessados em investir nessas causas a longo prazo, né? Então, só comentando assim, a Jaqueline começou falando, né, que a gente espera que essa resposta não seja só frente à pandemia. Então, do mesmo jeito aqui no Brasil, a gente também espera que esse montante de novos atores, de doações que aconteceram, uma porcentagem muito grande para a saúde, mas que a gente conquiste essas mentes e corações e que eles possam ficar a longo prazo com a gente. O que os negócios de impacto, o que essas novas arquiteturas têm a oferecer nesse jogo aí, a contribuir? Obrigada, Léo, te escuto. Então, vamos lá. Acho que é muito mais na direção que você falou no final do que no começo. Quer dizer, essas novas arquiteturas, a filantropia, essa nova forma de ver o capital com as membranas mais porosas, como trouxe a Jaqueline, ela ajuda os negócios de impacto mais do que os negócios de impacto vão ajudar, digamos, esses novos modelos, né? Porque os negócios de impacto é um campo nascente. Muitas das organizações que a gente está falando, elas são pequenas. Eu faço questão de não confundir com negócios responsáveis, investimento responsável, green bonds. Isso é outra coisa. Eu acho que o Léo travou aqui para mim. Gente, eu acho que o Léo travou, não sei se é para todo mundo, aqui para mim. Vi que a Bia travou para mim aqui.
Ah, não, acho que o Ele Léo voltou. Léo, desculpa, você travou, mas voltou na hora certa antes de eu passar a bola para a Bia. Siga lá, Tá Léo. bom. É, então, acho que tem o negócio, o campo de negócios de impacto, negócio de investimento de impacto se beneficia mais da filantropia e dessas mudanças que estão tendo e essas linhas mais porosas do que, como disse a Jacqueline, do que vice-versa, né? Quer dizer, do que os negócios contribuem para o mundo da filantropia. Isso acontece porque, separando aí o que a gente chama de investimento responsável, finanças sustentáveis, que é o mercado tradicional, virando o pescoço um pouco mais para as causas e para o impacto, né? E chamando aqui, né, como a gente chama, o investimento de impacto, é quase que como o mundo do impacto, olhando um pouco mais para o mundo de finanças de negócios tradicional, falando desse grupo aqui de negócio e investimento de impacto, muitos deles são nascentes, frágeis, precisam de apoio, estão testando modelos, seja modelos de investimento, seja modelos de negócio, etc. E para isso você precisa de vários tipos de capital, né? Você precisa do que a gente chama, uma estratégia que a gente chama de blended finance, né? Então, às vezes você precisa de um pouco de filantropia aqui, um pouco de capital subsidiado ali, e para isso essas estruturas que precisam de flexibilidade, elas tipicamente vão ter um componente concessional ou filantrópico que se apoia então em fundos, como os que a gente atua. Nesse caso a gente chama de fundos rotativos. Então a gente tem, por exemplo, fundos que a gente gerencia, onde o dinheiro entra como doação e sai como empréstimo. Mas na medida que ele entra como doação, ele pode sair como empréstimo de uma maneira muito mais adequada às necessidades do financiado, do negócio de impacto, do que às necessidades do investidor. Nesse caso, é um doador, né? A gente consegue dar prazo, garantia, apoio, assistência técnica, juros adequados, etc., que seria muito mais difícil fazer, experimentar na escala que a gente está falando dentro do mercado tradicional, né? Então, o mercado tradicional, para você botar um fundo de investimento de pé, está falando 20, 30 milhões pelo menos. Então, às vezes fala, poxa, mas eu quero testar esse negócio. Não, o ticket mínimo para testar é 20, 30 milhões. Então, aí está difícil. Então, ter essa flexibilidade, né, como a Bia falou, o que eu quero é impacto, vamos ver qual é a melhor ferramenta para isso, é importante. E o nosso papel na Cital é trazer essas ferramentas. A gente tem muito pouco de agenda própria, digamos, saúde, educação fundamental, meio ambiente, mico-leão-dourado da Amazônia, né? A gente não tem esse nível de agenda própria, mas a nossa agenda é justamente como eu mobilizo mais capital de todos os tipos para gerar mais impacto. Alguns deles vão ter retorno de mercado, outros vão tomar mais risco, outros vão ser mais pacientes e outros, eventualmente, é filantropia mesmo. A gente teve a oportunidade, né, Léo, de se conhecer há um tempo atrás, quando a gente foi discutir Venture Philanthropy. Nessa época, eu me lembro de você já dialogando com essa ideia, né, desse mecanismo diverso de capital e a importância deles. Isso é uma coisa que eu gosto muito de ressaltar, porque eu realmente acredito na soma de todos eles, né? E eu gosto muito disso, eu acho que você sempre traz isso na sua fala, a soma desse, ou seja, não existe aquele que é melhor, aquele que é pior, aquele que é bom, aquele que é malvado, aquele que é bonzinho, enfim, é a somatória daquilo que a gente pode criar. Então, é muito bacana te ouvir e muito importante, né, para o setor ver, ter, né, a Cital e que está aí sempre nessa criação de novas formas e de novas soluções para que esse investimento possa ter essa grandeza que tem. Então, super obrigada aí pela tua fala. Sigamos nisso, né? Então, Bia, te convido agora para o diálogo de novo, e eu queria que você pudesse, eu queria te perguntar assim, se dentro da tua família, ou as famílias, né, que você acompanha, se você pode observar um aumento no interesse, na motivação para se engajar com as causas sociais, ambientais, enfim, de renovação econômica, sejam elas a causa que for, para atuação na filantropia e no investimento social privado. Então, se você percebe esse aumento de interesse, esse aumento de motivação em se engajar, né? E pensando nas famílias de alta renda,
que tem gerado esse interesse? O que tem atraído? Sabe, contar um pouco aí dos bastidores, o que tem atraído a atenção dessas famílias e o que você aponta como desafio para que possamos seguir na ampliação da família, da filantropia familiar a longo prazo? Bom, sem dúvida, a gente percebe uma ampliação do interesse assim incrível, né, de qualquer família. Não importa se grande ou pequena, os indivíduos, as pessoas estão mais interessadas. Eu acho que muitos agora pensam em se organizar como família, né? Porque na pandemia, eventualmente, tiveram que doar como indivíduo de forma isolada, e quem tem uma governança familiar já entende os benefícios que isso gera para a família. E aí, realmente, poder atuar de forma organizada tem sido uma intenção. Agora, é um enorme desafio para uma família e para as famílias maiores, vamos dizer, tem esses 3 canais que eu falei, né? Eles acabam fazendo como acionistas através da empresa, né? Poucas empresas estão fazendo de forma mais arrojada, né? A Gerdau até está entrando um pouco nessa área. O Léo estava bem diferenciando, né? O quanto as empresas em geral tem uma atuação de responsabilidade social mais filantrópica, mais tradicional, responsabilidade social na sua comunidade vizinha, que é o modelo que a gente conhece no GIF, né? Poucas empresas estão ousando para os novos modelos, mas as famílias se sentem mais flexíveis, né? A gente sabe que as fundações familiares, elas têm um pouco mais de flexibilidade para experimentar. Então, eu acho que tem aí uma enorme possibilidade de entrar em investimento de impacto, né? Ainda vejo no nosso cenário muitos investidores de impacto entrando como pessoa física, né? E poucos entrando realmente como família, porque o grande desafio para uma família é alinhar. E para alinhar uma família, as pessoas precisam ter um pouco de conhecimento. E está muito diverso esse campo, né? Então, assim, as famílias conheciam doações tradicionais, doações pontuais, a filantropia estratégica, né? O que a gente chama no GIF do investimento social privado, ok? Isso já estava todo mundo conhecendo. Agora surgiu o investimento de impacto, ok? Vamos experimentar num pedacinho do orçamento, do budget. Algumas fundações familiares já estão experimentando o investimento de impacto, venture philanthropy. Então, são muitas frentes, né? E eu acho que o grande desafio é conseguir alinhar e fazer uma coesão para que a família enxergue quais são as possibilidades e escolha quais são as possibilidades. E fora essas escolhas dentro da família, com a sua fundação familiar ou através de outras formas, também tem essa outra oportunidade que é a dos investimentos, né? Que o Léo disse que é uma outro viés, que são os investimentos sustentáveis ou os investimentos responsáveis, que é uma forma de migrar todos os nossos ativos financeiros que estão investidos hoje em ações, em fundos, né, em diversas classes de ativos financeiros e ir migrando esses ativos para investimentos de impacto positivo. Então, essa é uma enorme oportunidade que está recém-iniciando no Brasil, ainda muito embrionário, e que poderia gerar um montante, um volume de recursos a serviço do social muito significativo, né? Então, eu realmente entendo que as famílias têm um enorme papel, podem contribuir de diversas formas, e acho que o grande desafio é enxergar, escolher qual o canal que a família quer fazer, né? Então, e às vezes as pessoas querem fazer e sair escolhendo o projeto, né? Eu acho que a questão não é escolher o projeto, é fazer uma discussão um pouquinho mais estratégica, entender um pouquinho mais, fazer um alinhamento de onde a família está, o que está fazendo e de onde gostaria de estar, né? Então, eu acho que aí realmente tem um potencial maravilhoso e, sem dúvida, a pandemia foi um grande impulsionador. Agora, o assunto estava na mesa, né? Porque também a pandemia gera um enorme impacto, mas esses temas já vinham sendo considerados e
E, em especial, as famílias empresárias, elas são muito conscientes, muito envolvidas, né? E já conhecem essa questão da relação com as suas comunidades. E eu acredito que vão começar a inovar e fazer, entrar aí nessas novas fronteiras e experimentar cada vez mais investimento de impacto, que hoje ainda está bastante na mão de indivíduos familiares. E eu acredito que vai começar a migrar para ter uma atuação de famílias de forma mais conjunta, e através de institutos, fundações e fundos filantrópicos ou grant making também, né? É uma oportunidade que a gente vê aí, match funding também foi mencionado, mas cada vez mais a gente pode ver que as fundações familiares não precisam ter uma enorme estrutura. Não é complicado, né? Pode-se usar como um instrumento jurídico para fazer as doações e fazer o grant making e fazer o investimento de impacto, e não precisa ser uma estrutura complexa que tem uma equipe enorme, que tem um enorme custo, né? Eu acho que esse é um ponto importante que também as famílias estão começando a entender, que não necessariamente ter uma fundação familiar precisa ser um enorme time com um gigantesco budget e que inibe muitas famílias. É muito interessante isso que você coloca, né, Bia? A gente vê na evolução dentro do GIF. O GIF cumpriu 25 anos, né? Esse ano de 2020 cumprimos 25 anos. E muitas das organizações que hoje são membros do GIF não antecedem ao GIF, né? Então, muita coisa foi criada ao longo deste caminho. E os institutos familiares, eles foram uma crescente no universo do GIF. Muitos novos atores neste universo dos familiares entrando para a rede, né? E com uma potência muito boa de inovar, de arriscar, de poder experimentar coisas novas, né? Uma coisa também que eu acho que fica aqui um pouco assim na minha cabeça, da fala do Léo, tive isso, a Jaqueline também acho que trouxe, você, enfim, fica para mim a importância da comunicação, do comunicar, né? Então você falava de ter, as cartas estão na mesa e como é que a gente agora consegue fazer um acordo, encontrar ali o propósito. Eu acho que esse aprendizado de como comunicar, de como esclarecer as possibilidades, ela está posta, né? Mesmo quando você fala, por exemplo, investimento por impacto, investimento com impacto, ou blended, o que é tudo isso, né? Como é que a gente, então, cria aí um glossário de tudo isso para que cada vez mais a gente possa comunicar dessa forma e pessoas mais entrarem nesse universo que a gente tanto trabalha por ele, né? Tanto quer. E Camila, desculpa só se eu posso complementar, porque eu acabei não falando do nosso exemplo, eu falei de modo geral, mas na nossa família, por exemplo, a gente tem uma área, um family office todo que faz os investimentos financeiros, e é muito difícil quem está no mercado financeiro tradicional perceber essa possibilidade de novos ativos, de investimento responsável, ou perceber as possibilidades de investimento, de impact investing, né? Assim, porque aí é um ativo de muito risco, né? Então, essa que é um pouco o que o Léo estava trazendo, assim, dessa diferenciação. Então, é um exercício, eu acho que estamos amadurecendo, se exercitando e aprendendo. E quando existe a oferta e você passa a lidar com ela, acho que o Léo pode falar disso, né? Mas essa confiança nessa possibilidade desse investimento desta forma, isso é um novo mundo, né, que se abre aqui, que não existia há alguns anos atrás. Então, esse processo também de trazer mais pessoas para o barco, né? Isso aí, obrigada, Bia. Léo, eu não sei se você tem algum comentário, não sei se eu achei que na sua cara você teria algum comentário, mas se não, eu faço uma pergunta para a Jaqueline e depois devolvo para você. Mas, por favor, acho que você tem. Vamos lá, Léo. Não queria... Tive uma sensação que você tinha um comentário que você precisava falar alguma coisa. Vai lá. Não, o ponto da Bia é muito bom, né? Porque ele traz aí o que o gestor do Family Office está procurando. Então, assim, ele fala, é muito arriscado, né? Não está no meu mandato. Mas quem dá esse mandato é a família. Então, a família pode muito bem dizer, não, tudo bem, eu topo tomar mais risco aqui. Você não está colocando 50% do seu patrimônio nisso. Não, ele está colocando uma fração. Né? Então, a família tem que deixar mais claro, ou pode deixar mais claro, pode dar um mandato maior, mais flexível, com mais risco, ou até mesmo juntar a filantropia nisso,
para que o gestor se sinta um pouco mais confortável, mas tenha obrigação de correr atrás de fazer. Então, ele vai falar, olha, consigo fazer investimentos responsáveis aqui, sim, dentro do nosso modelo. Esses aqui, o pessoal está pedindo, na verdade, metade doação e metade empréstimo. E a família pode falar, beleza, ótimo, é isso mesmo que eu quero, né? Sure. So Black Philanthropy Month is about... O mês da filantropia negra está entrando no 10º ano e ele foi criado parcialmente para celebrar o Ano Internacional das Nações Unidas para Pessoas de Ascendência Africana. Foi um reconhecimento pelas Nações Unidas de que algumas das disparidades socioeconômicas que nós vemos entre os descendentes de escravos africanos na época do neocolonialismo são comuns. E esse foi um esforço, então, de trazer atenção para esse assunto. E por que eu fundei o mês da filantropia negra? Isso é parte desses esforços. Eu também fui motivada pelo fato de que, na maior parte dos países, porque a cultura coloca tanto valor na beleza, as pessoas com ascendência africana, e isso também se aplica nos Estados Unidos, as pessoas negras tendem a dar grande parte de sua renda à filantropia. E não estamos falando apenas de imigrantes, estamos falando somente de americanos nascidos nos Estados Unidos. É de 11 bilhões de dólares por ano. E essa comunidade tem a maior proporção de doação, a comunidade afro-americana. Mas quando as pessoas pensam em filantropia, elas geralmente não pensam em pessoas com ascendência africana como doadoras. O estereótipo é que nós somos mais pedintes e que nós temos mais necessidade da filantropia, mas que não fazemos a filantropia. Então, houve um aumento incrível de quase 200% de imigrantes africanos nos Estados Unidos durante os últimos 20 anos. E eu tenho trabalhado em cidades com um grande fluxo de imigrantes da diáspora africana do mundo todo. E eu diria que há uma dinâmica muito rica em termos de tradições e associações voluntárias que são criadas por essas pessoas. É muito inspirador e a maior parte liderada por mulheres. E isso, em parte, influenciou a criação do mês da filantropia negra. O objetivo é reconhecer, celebrar, focar e promover, dando às pessoas de ascendência africana, não apenas nos Estados Unidos, mas no mundo todo, maior visibilidade. Nessa celebração, nós temos mais ou menos 30 organizações governamentais e multilaterais que declaram que o agosto agora é o mês da filantropia negra. Nós temos milhares de celebrações em comemoração no mundo inteiro, todos os meses de agosto, que também se prolongam pelo restante do ano. Nós também utilizamos a mídia social para
lançar campanhas de conscientização pública e especialmente no período da Covid, nós demos um foco maior nas disparidades no financiamento. Quando falamos de filantropia, de investimento social ou venture funding, as nossas comunidades só recebem uma pequena porcentagem dessa pizza total, das fatias de pizza no país, em todos os países. Isso também se aplica certamente ao Brasil. E não apenas se trata de como nós podemos doar mais, mas como pessoas de ascendência africana nas nossas comunidades, mas também como é que nós podemos conclamar o setor público e outros filantropos para endereçar essas questões de inequidade social nas nossas comunidades e outras através de uma maior doação estratégica, uma doação justa de oportunidades igualitárias em emprego e na governança da filantropia e de outras instituições corporativas. Este ano, nós criamos um conjunto de princípios globais de financiamento negro que foram criados por uma pesquisa feita no mundo todo entre comunidades negras e simpatizantes, e nós vamos publicar e disseminar estes princípios no mês que vem, na esperança de que a filantropia no mundo todo, as instituições filantrópicas utilizem esses princípios em cooperação para endereçar as questões de igualdade social e também para acelerar e escalonar a reconstrução de comunidades pós-Covid. Algumas das tendências e alternativas filantrópicas que eu acho que seriam muito úteis, especialmente nessa era da Covid, seria que nós precisamos continuar a construir a sociedade civil, que nós precisamos talvez voltar à raiz da filantropia, que é o amor pela humanidade, e algumas vezes eu acho que nós nos tornamos o pior do nosso lado comercial e nós nos esquecemos da nossa razão original de existir, que é garantir que nós estejamos tratando as disparidades e injustiças na sociedade e que nós estejamos respeitando a humanidade inata de todos os povos para que eles possam atingir seu potencial. Então, eu acho que isso talvez possa soar um pouco filosófico, mas à medida que a filantropia se desenvolve como indústria em qualquer país, eu acho que é muito importante nós falarmos do cerne da nossa razão de existirmos como prioridade. E assim, eu acredito que ter uma agenda de igualdade social na maior parte dos nossos países e de igualdade racial e de gênero, essa agenda é crítico, nós temos isso nessa época. Eu acho que nós vamos continuar a ver também uma sofisticação maior no uso das tecnologias como forma de empoderar o acesso à doação. E enquanto o investimento social é uma tendência muito empolgante, eu também acho que ela precisa ser democratizada. Uma das coisas que nós estamos tentando fazer no Wise Fund é construir uma ferramenta de investimento social. Muitas das ferramentas de investimento são mais acessíveis para pessoas de um nível social maior, mas não dão um mecanismo viável para investimento para os cidadãos normais, as pessoas físicas, e que podem ajudar a aumentar substancialmente esse grupo de recursos para que nós possamos lidar com as questões e desafios mais críticos da sociedade. Então, eu espero ver uma democratização do investimento social, assim como nós vimos no uso da tecnologia. Eu espero ver isso aplicado à filantropia. Eu acredito que o foco contínuo, e isso é relativamente novo, dos últimos 10 ou 20 anos, na filantropia de diáspora, realmente
nós não temos que falar em grandes detalhes a respeito das doações, mas as doações por parte de imigrantes são uma porção significativa do PIB, especialmente em países de baixa e média renda. Uma boa parte, estima-se que esteja entre 5 a 20% desses envios de fundos que sejam para os projetos comunitários, especialmente em termos de desastres, recuperação de desastres, saúde e educação. Eu acho que a criação de ferramentas que tornem mais fácil e que incentivem essa doação de diáspora, tanto antigas quanto mais contemporâneas, imigrantes mais contemporâneos, seja uma fonte crítica e potencialmente nova de filantropia, que é realmente crítica nesse momento, em que nós vamos ter que montar como se fosse um plano marcial para reconstruir as comunidades que estão cada vez mais devastadas, e isso vai piorar por conta da Covid. Eu acho que uma das tendências fundamentais e oportunidades que eu vejo é que o Brasil é muito importante para nós, isso para o movimento de filantropia negra dessa perspectiva, porque na Nigéria, fora da Nigéria, ele tem a maior população de indígena de ascendência africana do mundo, que não recebeu acesso igualitário a oportunidades, e nós vamos fazer a nossa primeira rodada de doações em colaboração com a Fundação Brasil no ano que vem. Isso para ajudar a aumentar os esforços no sentido de endereçar as mudanças climáticas e também para promover as oportunidades de desenvolvimento econômico para as mulheres negras e indígenas, para as populações mais negligenciadas do Brasil. Então, estamos ansiosos pela continuidade do trabalho na colaboração com vocês. Maravilhoso saber disso, né, Jack? Muito obrigada pela sua fala. É muito importante, eu acho, essas conexões, porque eu acho que quando a gente consegue passar esses princípios globais, né? Você falou que vocês estão criando aí princípios globais da filantropia, do financiamento da filantropia negra. Como é que a gente divulga, né? Como é que a gente faz essas pontes? Porque esses casos, eles certamente inspiram outros casos. Então, essa conexão é muito importante. Dois pontos assim que me chamam a atenção, né? Eu acredito também que a renovação da economia passe pelo respeito aos povos tradicionais, né? E as práticas tradicionais. Então, muito importante esse ponto que você trouxe. E a questão de democratizar a filantropia, né? Que a gente vem falando aqui, e acho que esses exemplos também trouxeram, que é o aumento das doações por parte de aumento de pequenas e médias doações, né? Então, esse cidadão que passa a doar também se sente parte da sua comunidade, ou seja, fazendo essa ponte com esse princípio de comunidade, que como ao fazer parte disso, nos tomamos parte disso, né? Muito bacana, obrigada, Jack. Gente, eu gostaria de convidar todos vocês a responder a nuvem de palavras. A gente está colocando aí no chat o link para o Mentímetro, e a pergunta é: quais podem ser as maiores contribuições que os novos atores do campo da filantropia e do investimento social podem agregar ao campo? Se a nuvem de palavra vocês respondem com essa palavra, e depois a gente vai projetar aí as impressões de todos vocês. Então, muito bacana essa participação coletiva. E agora eu gostaria de convidar os nossos 3 palestrantes a responderem as perguntas do público, as perguntas que a gente teve. Então, a minha sugestão é que eu faça uma pergunta e vocês fiquem à vontade para responder, vocês 3 fiquem à vontade para responder, né? Então, a primeira pergunta que a gente tem é do Eduardo Lanz, e ele pergunta: como vocês estão vendo a avaliação da efetividade da aplicação dos recursos e como mensurar esses retornos, sejam eles financeiros ou sociais? Ele segue: como as universidades podem ser inseridas nesse contexto?
Há propostas em tramitação no Congresso que visem a regulamentar melhor este modelo de transformação social, prevendo, por exemplo, contrapartida por parte do Estado, como abatimento de tributos? Então, fica aqui a pergunta. Deixo vocês à vontade para abrir o microfone. Não sei se Jaqueline está com o microfone aberto, se você quer fazer algum comentário. Então, vai lá. Yeah, I have one. There's a limit to Eu which tenho um comentário. Eu só posso fazer comentários limitados sobre a realidade brasileira, óbvio, mas sim, eu acredito que nós precisamos de índices compostos alternativos que nos ajudem a rastrear se essas novas abordagens estão levando a um progresso na questão socioambiental. Por exemplo, a equidade racial, que é um conceito complexo. A gente tem que olhar para os indicadores de saúde, indicadores socioeconômicos de diversos tipos, e eu diria que as universidades, especialmente os cientistas sociais, economistas, avaliadores, têm um papel fundamental aí em ajudar a desenvolver novas ferramentas de mensuração que sejam acessíveis e que nos permitam ir além da questão do PIB, das nossas mensurações tradicionais, e nos concentrarmos mais nos objetivos de desenvolvimento do milênio no contexto de diversos países e também nos permitam comparar. Nos permitam comparar o nosso progresso em diferentes níveis geográficos, municípios, estados, países. Então, eu acho que esse é um papel importante que as universidades podem desenvolver, podem desempenhar. Vou abordar o tema do benefício fiscal aqui. Vou aproveitar e pegar a pergunta da Adriana Boscov. Tudo bom, Adriana? Sobre a questão de legislação no Brasil. Eu acho que tem duas coisas, duas verdades que elas acontecem ao mesmo tempo e a gente às vezes confunde uma com a outra. A primeira é que não tem nenhum impeditivo para ninguém doar nada. Quem de fato quer doar, doa. Né? Então, sempre que alguém me fala, eu não posso doar porque não tem benefício fiscal, eu pergunto, você saiu para jantar na semana passada? Agora no Covid não pode mais, né? Mas na época da vida do antigo normal, pergunta, você saiu para jantar na semana passada? Eu saí. Mas por que se você saiu para jantar se não tem benefício fiscal? Então, é uma questão de querer, de colocar isso dentro das suas prioridades e, de fato, levar a cabo. Né? Tá? Essa é uma verdade. A outra verdade é que, claro, que se tiver benefício fiscal, é melhor, mais fácil, vai ser maior, etc. Se não tiver imposto, já ajuda, que é um problema no Brasil, é uma excrescência do tributo brasileiro. Se não me engano, não sei se foi o GIF, a BTR, alguém fez uma pesquisa e tem 1 ou 2 países só no mundo que tributam doações para ONGs. Né? Obviamente, o Brasil é um deles. Então, isso não faz o menor sentido tributário, isso é uma excrescência. Acho que a gente não deveria travar a discussão de o papel do benefício tributário sobre a doação em volta desse ponto. Né? O que me incomoda no Brasil é que a arquitetura de benefício fiscal ela é por projeto e é vertical. Né? Então, tirando algumas coisas específicas, a grande maioria das coisas você tem que submeter um projeto. As organizações têm, tirando a lei das OCIPs, que depois virou mais para as associações, você tem que submeter um projeto, esse projeto tem que ser aprovado, depois ele vai ser acompanhado do projeto em si. Então, se você é um museu, você pode trazer uma exposição blockbuster do Van Gogh, mas não tem dinheiro para consertar o banheiro. Né? Porque isso o banheiro não faz parte da exposição. Então, é uma arquitetura burra, é uma arquitetura com viés de controle, não é uma arquitetura que leva para construir organizações fortes. É uma organização que viabiliza projetos e a organização ela deveria existir por si só, magicamente. A outra coisa que me incomoda é que ela é vertical. Então, a gente tem uma lei para a saúde, uma lei para a educação, uma lei para isso, uma lei para aquilo.
para esporte, etc. Aí fica um monte de silos brigando, né? Ninguém quer perder o seu pedacinho do benefício fiscal. Então, eu acho que vai ser difícil a gente sair para uma lei mais transversal, como a gente tem no caso do CIC, né? Mas que eu acho que é um modelo melhor. Mais transversal e mais por organização. E a outra coisa que me incomoda é que, não me ouçam as pessoas de cultura aqui, é 100% de benefício fiscal. Então, desculpa, não é doação sua nem da sua empresa, mas é doação do Estado, da sociedade, para quem aquele imposto era devido, e não da empresa em si. Então, eu acho esse modelo 100% de abatimento fiscal outra excrescência do mesmo nível do 4%. E eu sei que tem gente aqui que trabalha com isso e vai querer me pegar na saída, mas eu acho que todas essas coisas são verdade ao mesmo tempo, né? E isso que dificulta a discussão, né? Porque quem está só olhando o benefício fiscal fala, poxa, essa aqui é um limitante. Mas não é. Só é limitante, o benefício fiscal só é limitante para quem já está doando 100% da sua capacidade de filantropia e quer fazer mais. E isso, eu não sei se tem uma pessoa aqui que pode falar isso. Talvez, como o Eli Horn não está no call, né? Talvez ele estaria nesse, olha, já dou tudo, mais que isso eu não consigo. E o resto, todo mundo, inclusive eu, tá? Pode doar mais. Então, benefício fiscal não é um limitante real, mas não deixa de ser um incentivador ou desincentivador. Léo, eu gosto muito dessas provocações que você faz no meio da tua fala, porque elas nos incentivam também a trabalhar as nossas aventuras de teorias aqui, né? Eu acho uma coisa importante, essa possibilidade da construção do diálogo, né? Ninguém vai te pegar na saída, eu queria te deixar muito tranquilo com isso, porque eu acho que o GIF é realmente esse lugar onde a gente quer poder colocar na mesa todas essas possibilidades e enfim, assim, essa ideia de que a amplitude, né, de que a somatória das coisas, elas nos levam muito mais longe. Então, super obrigada aí pelas suas colocações. Bia, você gostaria de fazer alguma colocação sobre essa parte dos tributos, dos benefícios? Vai lá. Nada específico aí, eu acho, concordo com o Léo, acho que todo incentivo tem que ter contrapartida, né, até para validar, enfim, acho que infelizmente o nosso arcabouço aí todo ele foi sendo montado aos pedaços, né? E aí com isso ficam assim esses feudos, esses pedaços, enfim, acho que tem uma arquitetura aí não muito favorável, né? Mas é o que temos. Aí tem o Fundo Municipal do Adolescente e da Criança também, né? É outro incentivo que também talvez poderia funcionar melhor, enfim. Acho que o Brasil teve uma época onde era muito forte essa questão dos incentivos, né? E foi talvez uma forma, fazendo uma reflexão aqui, de que talvez foi uma forma de trazer um pouco esse assunto à tona, né? Assim, na época da Dona Ruth, o voluntariado, o incentivo, eu acho que teve, né, um movimento, teve um propósito nisso, mas acabou ficando uma colcha de retalhos aí, né? E difícil de consertar, inclusive. Acho que outro ponto que se falou aí é da questão das universidades, do papel das universidades e da questão de avaliação, se eu não me engano, né? A pergunta era longa, enfim, mas eu acho que tem um campo interessante aí para a gente melhorar essa questão de avaliação. A avaliação de impacto é um enorme desafio e se a gente pudesse tornar ela mais simples, seria maravilhoso, né? Menos complexa e talvez as universidades aí possam estar contribuindo com isso, estudando um pouco mais como fazer, né? Como ser mais simples, as próprias organizações sociais aprenderem a medir para poder, né, perceber esse impacto. Isso ainda é tudo bastante novo e acho que a gente tem muito a evoluir nesse sentido. Obrigada, Bia. Vou ler mais uma pergunta aqui. Eu gostaria de trazer a pergunta da Pamela Ribeiro, do Mercado Livre. E ela pergunta, na opinião de vocês, investimentos ESG são uma moda ou vieram para ficar? E como garantir que não seja apenas uma moda das instituições
financeiras. Então, eu acho que essa pergunta ela traz também um pouco aquilo que a gente vem discutindo, né? Esse novo volume de doações, esses novos atores que doaram neste momento, eles vieram para ficar, eles foram neste momento de emergência, como é que a gente constrói isso? Então, por favor, vocês três, microfone aberto para quem quiser interagir. Eu vou aproveitar que eu estou de microfone aberto, então vou abrir essa. Bom, sem dúvida é o termo da moda, né? Eu acho que faz parte um pouco, assim como sustentabilidade foi numa certa época, enfim, eu acho que realmente tá muito forte, mas o que acho que é importante, assim, acho que para o mercado financeiro, para o investidor, eu acho que realmente o ESG vai trazer, né, uma certa forma de assessment, né? Inclusive estão surgindo aí demonstrativos, assim como teve relatório GRI há mais tempo atrás, né? Quer dizer, assim, tem formas de medir e de ter informações mais confiáveis e mais comparáveis, né? E aí o mercado financeiro vai usar esses parâmetros para direcionar o seu recurso, então, para organizações que estão realmente entregando, né? E a gente vê até o exemplo da Amazônia aí, né? Um tema polêmico que eu não quero me estender nele, mas de repente tu vê que é o investidor financeiro que está fazendo a pressão, né? Para que realmente estejamos todos aí atentos, e trouxe super à tona um tema tão complexo, tão delicado. Então, acho que o ESG vai, né? Acho que os reportings baseados em ESG, eu acho que tem um ponto bem positivo. Agora, o investimento social que a gente conhece no GIF, genuíno, filantrópico, o S do ESG não é tudo isso. Eu acho que o S do ESG ele é muito assim, uma relação melhor com os colaboradores, segurança, né? Uma certa relação com comunidades locais, mas a gente aqui que vive no mundo de institutos e fundações, a gente faz muito mais do que o S do ESG vai sugerir, na minha opinião. I think at this reforçar o historical ponto da moment, Bia. Eu acho que isso vem dos números, porque se nós houve um aumento de 100% de ESG de 2018 a 2019, 2020 chegou para ficar. Eu acho que precisa se aprofundar e sair de um interesse mais genérico em investimento ambientalmente sustentável para, na verdade, ser um investimento de impacto considerando retornos financeiros, ambientais. A razão de eu considerar isso importante é que, nesse momento, nós estamos vendo que estamos contabilizando nosso próprio mercado. A recessão da Covid, os impactos estão tornando difícil para que as empresas operem, para que as economias cresçam. Então, eu espero que o crescimento de investimento ESG seja também um indicador de uma mudança rumo a um tipo mais regenerador de capitalismo, em que reconheçamos que existem limites para aquilo que nós possamos tolerar. E com esse crescimento da desigualdade, a destruição dos nossos recursos naturais. Então, recursos ambientais e humanos que nós precisamos para ter economias saudáveis. Conforme eu mencionei antes, eu ainda acredito que o custo de entrar nesses investimentos de impacto é alto demais para a pessoa física, e eu gostaria de ver isso se tornar mais compreensível, acessível,
um mecanismo mais compreensível e acessível para os filantropos, pessoas físicas. Isso pode aumentar a opção de recursos disponíveis para a mudança social e a recuperação pós-Covid, mas talvez venha a criar também uma economia mais inclusiva e um modelo econômico para o século XXI. Então, acho que temos um longo caminho pela frente e eu espero que discussões como esta possam ajudar as organizações de investimento social a tornar essas ferramentas mais disponíveis. Eu acho que a resposta do ESG já foi dada. Acho que a Bia e a Jaqueline já fizeram o ponto, mas eu quero fazer uma ponte entre o que eu falei no começo sobre blended finance e o que a Jaqueline falou agora de novo na resposta dela sobre investimentos de impacto mais acessíveis, né? Então, ESG sim veio para ficar. É uma moda sim e veio para ficar, e como toda moda vai ter um monte de hype, um monte de washing, mas tem um core disso que vai avançar. Ele não é a mesma coisa que investimento de impacto. O investimento de impacto ele também está na moda, mas ele é muito menor, ele nasce de um outro lugar. E a Cital cria uma iniciativa que ela faz essa ponte que eu mencionei no começo, né? Então, a gente fez uma plataforma de empréstimo coletivo para negócios de impacto. Então, não são negócios responsáveis, não são negócios conscientes. Tem outras plataformas com outros cortes, né? Empresas B, que não é a mesma coisa que negócio de impacto. Pequenas e médias empresas, que não é a mesma coisa que negócio de impacto. A nossa plataforma de negócio de impacto, que permite que pessoas, qualquer um, invista, no caso, empreste, a partir de R$1.000, né? Que são mais ou menos $200. Não é R$1, não é acessível para absolutamente todo mundo, mas para o público que a gente está falando, representa uma ampla democratização do investimento de impacto que tipicamente estava disponível só para grandes famílias. Então, era o family office da Bia que fala assim, poxa, tem isso aqui, vamos botar X milhões, né? Quem não tem X milhões não participa daquela oportunidade. Só que a plataforma em si, o que ela cobra dos empreendedores não paga nem de longe as contas. Na verdade, a plataforma sobrevive com patrocínios e doações para permitir que as pessoas façam os investimentos de impacto e tenham um retorno financeiro além do impacto social, né? Então, você precisa juntar esses dois tipos de capital. A gente chega em alguns lugares, alguns familiares falam, olha, tem aqui a plataforma, é super legal. A pessoa fala, maravilha, eu quero colocar 500 mil. Né? Ótimo. Só que para permitir, para eu conseguir te dar a oportunidade de colocar, talvez não seja 500 mil, seja 200 mil para dar espaço para as outras pessoas, porque o objetivo da plataforma é acessibilidade, né? Dar acesso para outros, eu preciso que a plataforma pare de pé e, para isso, a gente precisa de uma doação. E a grande maioria dos family office fala, não, mas esse aí já não posso fazer, né? Então, assim, por isso que eu trouxe o ponto anterior, que o dono do capital tem que dizer, olha, eu quero suportar esse tipo de iniciativa que permite que eu ganhe dinheiro, mas eu não preciso fazer isso só com o meu bolso de investimento. Eu posso fazer isso parte com o meu bolso de investimento, parte com o meu bolso de filantropia, né? Porque a gente precisa desse mix de capitais para fazer isso acontecer. E ao longo do tempo vai ficar um pouco mais eficiente, vai ficar um pouco mais barato, vai precisar de menos subsídio, vai ter outros modelos e vai chegar um momento onde a gente vai chegar e falar, olha, eu tenho espaço aqui para 500 mil, 1 milhão, 10 milhões de investimentos sem precisar de doação. Mas hoje precisa. E as pessoas estão num lugar muito confortável de, não, isso aí já não posso fazer, já não é comigo, né? Ou me procure quando não precisar mais, para o qual eu tenho uma resposta padrão que é, maravilha, quando eu precisar mais, eu vou procurar quem me ajudou. Você vai estar no final da minha lista, né?
Porque essa é outra coisa. Todo mundo quer fazer investimento, mas não quer participar de carregar o piano, né? Todo mundo quer ouvir o concerto. Oh, maravilha. Quando o piano estiver pronto, você pode ter certeza que você está na meia disso, mas está bem no final. Muito bom, Léo. Camila, vou entrar aqui e aproveitar. Eu acho que tem realmente um problema prático que muitas vezes o gestor do family office, que é o gestor, né, do recurso financeiro, não é o mesmo gestor do recurso filantrópico, né? Eu acho que isso é muito comum. Eu até gosto de lembrar de um exemplo, quando iniciaram o fundo da Vox, o Antônio veio conversar comigo e ele veio a Porto Alegre, conversou e falamos e tal, e eu comentei com ele, disse, estou com um problema. E naquela época, isso faz 10 ou 15 anos, eu acho, naquela época eu disse, bom, aqui onde nós estamos sentados, a gente cuida de filantropia. Ali do outro lado, no prédio ali do outro lado do estacionamento, eles cuidam de investimentos. E eu não estou sabendo bem como é que nós vamos lidar com isso. Isso foi, e olha, esse problema é muito visível ainda, e mesmo no nosso caso, eu hoje estou conseguindo fazer as duas partes conversarem, mas eu acho que é um enorme desafio, e é uma quebra de paradigma. E eu tenho a impressão que a pandemia nos ajudou nesse sentido. Eu acho que a gente está percebendo, estamos mais flexíveis, e foi o que eu falei um pouco no início, né? Acho que depende de todos nós estarmos mais flexíveis e entendermos um pouco mais esse contexto todo. E o próprio investidor, a família está muito perdida, né? Porque, assim, entre doação, investimento de impacto, impact investing, investimentos responsáveis, né? Sustainable investments, é um repertório que as pessoas ficam, né? A gente que está no meio, às vezes, fica assim, qual é a linha, né? Exatamente entre um e outro, né? Você aqui teve que explicar mais de uma vez e repetir o que é investimento de impacto, né? E hoje todo mundo gosta de chamar tudo de impacto social, né? Então, realmente não fica fácil para as pessoas, para os próprios familiares, para quem é o dono do capital, e os gestores também provavelmente não estão preparados para lidar com tudo isso. Mas vou pegar essa provocação, Bia, mesmo aqui, né? Putting the terminology, which can be very confusing, aside for a moment. A terminologia pode ser confusa, sim. Nós vemos nos Estados Unidos que muitas fundações de família estão fazendo doações ou filantropia, investimento social e também venture capital, capital de risco, como parte da gestão de ativos, como parte da estratégia da família. E a filantropia é, em grande parte, baseada no reconhecimento de mesmo com ESG, investimento social, venture capital, existe um limite pelo qual o mercado pode corrigir as injustiças criadas pelo próprio mercado. Algumas das famílias mais ricas nos seus escritórios estão diversificando os seus portfólios de mudança social e incluindo a filantropia, investimento social e aumentando os investimentos de venture capital como ferramentas potenciais para promover o impacto social e ambiental e também os retornos financeiros. Eu acredito que essa tendência, qualquer coisa que nós possamos fazer para promover, para usar a nossa filantropia, como eu acredito que o Leonardo falou, para compensar o custo de mercado, criando essas ferramentas mais acessíveis. Isso é muito crítico nesse momento, porque a filantropia não pode arcar com toda a reconstrução nesse ano, nessa era de Covid. Então, é realmente crítico que nós iniciemos um programa educacional de investimento social para, inclusive, falar dos jargões, dos recursos
para que essas comunidades de filantropia possam ter acesso a essas ferramentas e misturá-las com a sua própria prática de filantropia? Fazendo a ponte que a Jaqueline acabou de fazer, né? Quer dizer, tem várias formas, né? Ou como a Bia falou, vários gestores. Se eles não se comunicarem, a gente está deixando impacto na mesa. Né? Então, eu acho que e aí, de novo, o papel está no dono do capital, que tem que chegar lá e falar, olha, ou vocês se falam, ou eu vou achar quem se faz. Né? O outro ponto que eu queria fazer é que aqui no Brasil a gente tem, apesar de ter muito jargão, a gente tem uma coisa que complica mais ainda, que a gente gosta de tropicalizar tudo. Né? Então, venture philanthropy, não, eu faço um tipo de venture philanthropy, a gente faz um negócio aqui parecido, blended finance também. Eu acho, apesar de ser uma discussão chatíssima, as definições importam para que a gente possa avançar mais do que deixar esse negócio meio embolado. Né? Então, a própria pesquisinha que rolou aqui no Web Hour, 40% das pessoas dizem que fazem blended finance. A gente tem 44 participantes, isso dá quase 16, 17 pessoas fazem. Eu ficaria muito surpreso que tem 17 atores de blended finance no Brasil. Né? Então, eu ficaria mais surpreso ainda que todos aqui estivessem nesse call. Acharia ótimo, mas ficaria mais surpreso que estariam todos nesse call. Mas por que acontece isso? Porque, poxa, eu faço uma doação ali, eu faço investimento ali, na verdade, na minha cabeça está tudo blended, mas não é isso. Quando a gente fala de blended finance, não é na sua cabeça, é na operação. Aquela operação específica tem vários tipos de componentes de capital com perfis de risco, retorno, paciência, liquidez, etc., marcadamente distintos, né, naquela rodada de investimento. Então, senão tudo vira blended. Né? Toda empresa tem um pedaço de dívida, um pedaço de equity, então, em tese, já poderia falar que é blended. Isso aí só para continuar no modo provocador que a Camila tanto gosta. Agrega, vai trazendo elementos, vai fazendo a nossa cabeça ficar desafiada, né, a seguir buscando respostas. Obrigada, Léo. Gente, a gente fez uma sequência de web hours antes, no momento ali do projeto Emergência, e todas as vezes que começava a acabar o web hour, eu ficava sempre sentida, porque eu acho que as discussões, elas vão tomando um gás, assim, no final, então eu sempre fico triste em dizer que nosso tempo está acabando, porque eu acho que é no momento que as discussões estão muito boas, mas com isso dizendo, seguiremos, né? O GIF segue nesse espaço de discussão, então, posto isso, eu realmente me alegro de saber que teremos mais nas próximas semanas e nos próximos meses. Mas com isso, gente, eu gostaria de convidá-los, eu vou fazer uma provocação final de uma das perguntas que entraram aqui pra gente, e aí eu gostaria de pedir para vocês comentarem um pouco, se for o caso, sobre essa pergunta e já fazerem as considerações finais para vocês encerrarem. Tá bom? Só que eu peço, gente, nós temos aqui mais 10 minutinhos e depois a gente ainda vai apresentar no 20 palavras. Então, um convite para vocês serem bem sucintos na fala de vocês, o que é muito difícil numa discussão bem gostosa, mas assim fica o pedido. Então, eu queria comentar uma pergunta, um comentário feito pelo Instituto Sociedade, População e Natureza, que diz o seguinte: para os novos modelos, vocês acham que seria importante ressaltar que a filantropia também deve estar apoiada em outros aspectos fundamentais para que se atinjam os resultados almejados? E ele cita o fortalecimento das capacidades políticas e administrativas das comunidades a que se destinam. E ele coloca também que as comunidades devem ser protagonistas nas gestões de suas demandas. Então, muito para comentar em muito pouco tempo, pedindo até para vocês fazerem uma conexão disso com as palavrinhas finais, mas é que eu acho que essa pergunta ela traz muito do que a gente debateu aqui durante o nosso diálogo, né, a nossa conversa, colocando esses olhares do como que a filantropia tem que se orientar, né? Então, quais são os desafios a seguir, quais são os próximos degraus aí que a gente tem que galgar para seguir nessa linha dessa filantropia estratégica que busca impacto, que busca soluções. Então, esse é o convite que eu faço a vocês para que a gente possa encerrar isso. E aí eu acho que eu vou convidar
da primeira ordem que a gente teve. Então, Bia, se você quiser responder, dialogar com isso, enfim, sim ou não, fazendo suas considerações finais, depois a gente passa para o Léo e depois a gente passa para a Jaqueline nessa ordem. Obrigada. Bom, super interessante o debate, eu acho que é um enorme desafio, a gente tem muitas questões para desvendar aí pela frente. Eu acredito que o mercado realmente de atuação social foi fortemente impulsionado aí pela pandemia, e acho que esses novos modelos precisam ser experimentados, e eu acho, principalmente famílias, que é mais o meu universo, assim, empresas, famílias empresárias, procurarem focar no que querem transformar, né? Onde querem estar, em que lugar querem estar, fazer essa reflexão antes de sair fazendo, né? Ou fazer uma pequena experiência, experimentar, para conseguir construir essa intenção e fazer com mais intencionalidade, né? Eu acho que essa é a questão, e seja através dos seus investimentos, né? Então, realmente ir atrás de gerar impactos positivos com os seus investimentos, seja através de uma fundação. Eu acho que essa questão que foi levantada na pergunta desse aprofundamento de desenvolvimento de comunidades, a gente está vendo isso muito forte, é um tema interessantíssimo, mas muito desafiador, e seja através dos negócios, das empresas. Eu acho que tem também um campo gigantesco aí nesse capitalismo de stakeholders para se evoluir e para se amadurecer. Então, tem muitas oportunidades, e o grande desafio é escolher, trabalhar focado e conseguir perceber os resultados. Muito obrigada, Bia. Muito obrigada. Cirúrgica no tempo. Vai lá, Léo. Eu queria fazer um outro aspecto aqui, né? Porque a gente fala bastante de, obviamente, filantropia, investimento, estamos falando de dinheiro. Acho que dinheiro é importante, a gente tem que fazer investimento melhor, a gente tem que fazer consumo melhor, a gente tem que fazer filantropia melhor. E nesse ponto eu sempre bato que tem que fazer mais grant making, menos projeto próprio, né? Menos começar a filantropia a partir de como isso apoia a minha empresa ou a minha marca, ou faça isso com seu orçamento de marketing, né? Só não chame de filantropia porque não ajuda. Não estou dizendo que não deve ser feito, acho que sim, é importante falar com seus públicos, etc., mas eu não colocaria isso no instituto, deixa isso na empresa, trabalha bem a questão de marketing, etc., mas deixa para fazer filantropia mais com cara de grant making, com coisas mais transformadoras, tomando mais risco, com esse lado, de uma forma mais parceira, colaborativa e com confiança, né? Isso toca no aspecto da pergunta de fortalecimento das capacidades políticas administrativas dos públicos, das comunidades, né? Ou seja, a filantropia é feita para ajudar o outro, não para nos ajudar ou ajudar a nossa empresa. Então, vamos ouvir o outro, vamos colocar o outro como protagonista. Se ele ainda não está 100% pronto, vamos ajudar ele a fortalecer, vamos fortalecer ele para que ele seja e consiga ser um interlocutor melhor do que é necessário para aquela comunidade, para aquele público. Mas eu queria adicionar mais uma dimensão aqui, que dinheiro também não resolve tudo, né? Tem também outras questões cívicas, incluindo política. E, claro, tem uma intersecção entre essas coisas, né? Como a filantropia pode financiar algumas dessas outras coisas, mas eu acho que a gente, como cidadão, tem outras alavancas não financeiras que a gente não pode esquecer de trazer para o nosso arsenal, né? Para o nosso toolkit de transformação do país. Então, temos que falar de todas essas coisas. E muitas dessas coisas que a gente está falando vão levar tempo, elas exigem não só dinheiro, mas exigem persistência, resiliência, consciência, que está no nível individual, que tipicamente não está no bolso, ou não está no CNPJ, está no CPF. Muito legal, Léo. Bom ponto, obrigada. Jaqueline, suas considerações finais, por favor. Seu microfone está no mudo. Boa. This
This has been Bom, isto aqui foi uma conversa estimulante. Nós falamos a respeito das estratégias, técnicas e ferramentas da filantropia e do investimento social. Eu reitero que ainda que isso seja importante, o dinheiro seja importante, a filantropia, o nome que possamos dar a isso, qualquer investimento social é uma ferramenta para expressar e promover o amor pela humanidade e pelo planeta que compartilhamos. Eu acho que nós temos que manter o coração de dar, não negócio de dar. E essa era da Covid enfatiza isso. Os países que têm os melhores resultados com relação à Covid são aqueles que são capazes de ter uma perspectiva comunitária, que reconhecem e entendem que usar máscaras e proteger os outros da disseminação da doença e que com o distanciamento social, na verdade, isso é um ato de compaixão que é fundamentalmente necessário para a saúde pública e até mesmo para o sucesso da empresa. Então, eu diria que amor, compaixão e apoio mútuo são parte de uma infraestrutura que nós precisamos para um século XXI sustentável, que doar não é apenas uma questão de dinheiro e que no grupo de filantropia negra nós dizemos que dar é uma questão de tempo, talento e dar voz, apoiar uma sociedade justa em que todas as pessoas possam realizar o seu pleno potencial humano. Eu acredito que a filantropia significa que um investimento social para continuarmos a ter uma justiça social e ambiental, uma perspectiva nesse sentido em que nós tenhamos tanto a arte e a ciência da justiça, porque é absolutamente necessário resolver os desafios contemporâneos que são muito complexos. A era da Covid é uma oportunidade para testar novas abordagens e para dar-lhes escala. Eu encorajaria a cada um que está ouvindo a que reconheça que isto não é apenas uma indústria, não é apenas uma questão do que as pessoas ricas fazem. Isso diz respeito a o que todos fazemos uns pelos outros para realizar o tipo de mundo que nós queremos construir a partir de hoje e deixar para a próxima geração. Muito obrigada, Jaqueline. Que mensagem bonita, essa união da filantropia, do amor, da ação comunitária e da ação cidadã que cada um pode fazer. Fechou com chave de ouro essas palavras. Eu agradeço muitíssimo a você, ao Léo e à Bia. Antes da gente terminar, eu vou pedir para a Ana e para Érica abrirem, eu ia falar Kika, por isso que a gente na intimidade chama a Érica de Kika. Então eu vou pedir para a Ana e para a Érica, por favor, abrirem suas câmeras e seus microfones, porque elas vão mostrar para a gente a nuvem de palavras construídas por todos nós. Agradeço de novo muitíssimo a oportunidade de mediar 3 pessoas tão brilhantes como a Bia, o Léo e a Jaqueline. Foi uma honra. Agradeço a todos que estiveram com a gente e foi ótimo. Passo a bola para a Érica e para a Ana. Oi, pessoal. Estou compartilhando aí com vocês, então, a nossa nuvem de palavras com a colaboração de todos que participaram ao longo da mesa. Nós perguntamos quais podem ser as maiores contribuições que os novos atores do campo da filantropia e do investimento social podem agregar ao campo. O grande destaque aí foi a palavra inovação, seguida de transparência, conhecimento e, deixa eu ver o que mais apareceu bastante, recursos também, acho que foram os principais destaques. Obrigada a todo mundo que participou aí das nossas enquetes também, da nuvem, vai ficar o registro da mesa. Bom, gente, para finalizar aqui agora mesmo, né, queria também de novo agradecer demais a participação da Bia, do Léo e da Jaqueline. Super obrigada, foi um prazer escutá-los aqui. Provocações super importantes para a gente continuar pensando e agindo, né, de fato, para que a gente possa ter um investimento social privado e uma filantropia cada vez mais ampla
E aí vou trazer uma palavrinha aqui da nuvem de palavras que ficou menorzinha, mas eu acho que dialoga muito com o tema dessa mesa, né, que é a diversidade, né? De como a gente precisa valorizar e fomentar a diversidade em todos os seus aspectos, né? E quando a gente fala de novos atores e novas arquiteturas, no fundo a gente também está falando de diversidade, né? E quanto mais novos atores e mais novas arquiteturas a gente tiver, mais diversidade a gente vai ter no campo e, enfim, na agenda pública, né? No debate público, no país como um todo, né? Então, e acho que essas coisas elas são muito complementares, né? Novos atores contribuem para que hajam novas arquiteturas e novas arquiteturas de investimento, de doação, possibilitam que novos atores se somem, né? E também de como a gente precisa cada vez mais trabalhar mais na lógica do E, ao invés de trabalhar na lógica do ou, né? Acho que algumas aí das últimas falas trouxeram um pouco isso, né? Então, não é a filantropia separada do resto, né? Mas é a filantropia trabalhando com, né? Se somando aí esse E nessa linha de somar, né? Com todos os outros atores que também estão trabalhando nos desafios públicos, né? Governo, academia, como alguém aí trouxe nas perguntas, a sociedade civil organizada, né? E todos nós aqui como cidadãs e como cidadãos, né? Na construção de um país mais justo, menos desigual, enfim, mais sustentável em todas as suas esferas. Então, eu encerro aqui a mesa, convidando a todos vocês para seguirem com a gente ao longo desse trilho que vai até março. Na semana que vem a gente tem outros 2 debates. Então, o próximo Web Hour, na quarta-feira que vem, nesse mesmo horário, vai ser sobre filantropia Brasil adentro, né? Então, como é que a filantropia tem contribuído com os desafios tão diversos que a gente tem no Brasil, né? De realidades e contextos que são tão diversos, né? E como é que essa contribuição nessas diferentes realidades, nesses diferentes contextos. E a gente vai ter também uma mesa sobre produção de conhecimento durante a pandemia. Então, fica aqui o convite, vocês podem acessar a programação completa do Congresso no site do Congresso GIF. Alguém pode colocar aí o site no chat para que vocês possam entrar lá e conferir a programação. Mais uma vez, foi um prazer estar aqui com todo mundo. Super obrigada e até a próxima.